Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, sinais celestiais estão sendo alinhados de uma forma que não acontecia há mais de 2000 anos. A NASA sabe disso. Os astrônomos sabem disso. Mas há uma conspiração de silêncio sobre o que esses sinais realmente significam segundo as Escrituras Sagradas. O tempo está se esgotando, e aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir precisam despertar agora. Se você busca a verdade que pode transformar não apenas sua compreensão, mas seu destino eterno, então permaneça comigo até o final desta revelação. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Há quase 20 séculos, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação tão extraordinária que mudou para sempre a esperança da humanidade. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, ele escreveu palavras que ecoam através dos séculos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Estas não são palavras de fantasia ou imaginação humana. São revelações divinas sobre o maior evento que ainda está por vir na história da humanidade, o arrebatamento da Igreja. Mas aqui está o que poucos compreendem verdadeiramente: este evento não acontecerá de forma aleatória. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu sinais específicos nos céus e na terra que precedem este momento glorioso. O profeta Joel, há mais de 2500 anos, recebeu uma visão que nos deixa sem fôlego quando compreendemos sua relevância para nossos dias. Em Joel capítulo 2, versículo 31, está escrito: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos e irmãs, não é coincidência que nos últimos anos tenhamos testemunhado uma série extraordinária de eclipses solares e luas de sangue que alinharam precisamente com as festas bíblicas judaicas. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 29, nos advertiu: e, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando observamos os céus com os olhos da fé e o conhecimento das Escrituras, começamos a perceber que estamos vivendo nos dias finais descritos pelos profetas. A NASA e os observatórios ao redor do mundo têm documentado fenômenos celestiais extraordinários. Tempestades solares de intensidade sem precedentes, mudanças no campo magnético da Terra, alinhamentos planetários raros. Mas eles interpretam esses eventos apenas através da lente da ciência secular, perdendo completamente o significado espiritual e profético desses sinais divinos. Voltemos às Escrituras para compreender a magnitude do que está diante de nós. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, Deus estabeleceu o propósito dos corpos celestiais, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Os céus não são apenas decoração cósmica, são o cronômetro divino de Deus para a humanidade. Daniel, o profeta amado de Deus, recebeu revelações sobre os tempos do fim que se conectam diretamente com os sinais celestiais que observamos hoje. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, está escrito: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Este tempo de angústia que Daniel profetizou está se desenrolando diante de nossos olhos. Guerras e rumores de guerras, como Jesus predisse em Mateus capítulo 24, versículo 6. Terremotos em vários lugares, conforme registrado em Mateus capítulo 24, versículo 7. Pestilências que assolam nações inteiras, exatamente como Lucas capítulo 21, versículo 11 nos adverte. Mas aqui está a verdade que deve incendiar nossos corações com esperança. O arrebatamento da Igreja acontecerá antes do período final de tribulação que está por vir. Paulo nos assegura em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, permitam-me revelar algo que mudará completamente sua perspectiva sobre os tempos em que vivemos. As festas bíblicas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento não eram apenas celebrações culturais do povo judeu. Eram sombras proféticas dos eventos redentivos de Deus na história.
Jesus Cristo cumpriu perfeitamente as 3 primeiras festas da primavera: a Páscoa com sua morte, os pães ázimos com seu sepultamento, e as primícias com sua ressurreição. 50 dias após as primícias veio Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva. Mas ainda restam 3 festas do outono para serem cumpridas profeticamente: a festa das trombetas, o dia da expiação, e a festa dos tabernáculos. Muitos estudiosos das profecias bíblicas acreditam que o arrebatamento da igreja ocorrerá durante a festa das trombetas, que é celebrada no primeiro dia do 7º mês do calendário hebraico. Esta não é especulação humana. É padrão bíblico. Deus opera dentro dos tempos e estações que Ele mesmo estabeleceu. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Os sinais estão se multiplicando de forma exponencial. Israel, a figueira que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24, versículo 32, floresceu novamente como nação em 1948, depois de quase 2000 anos de dispersão. Jerusalém foi retomada pelo povo judeu em 1967, cumprindo a profecia de Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 24 sobre o fim dos tempos dos gentios. Mas há algo ainda mais específico acontecendo nos céus que deveria fazer cada crente se preparar com urgência. Os alinhamentos celestiais que estamos testemunhando correspondem exatamente aos padrões descritos nas profecias bíblicas sobre os últimos dias. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, João viu, e, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. A tecnologia moderna nos permite calcular eclipses e fenômenos celestiais com precisão matemática para milhares de anos no futuro e no passado. Os cientistas sabem exatamente quando ocorrerão os próximos alinhamentos planetários, eclipses solares e luas de sangue. Mas eles não compreendem que esses eventos são cronômetros divinos marcando a proximidade do retorno de Cristo. Jesus nos deu uma parábola poderosa sobre a importância de discernir os sinais dos tempos. Em Mateus capítulo 16, versículos 2 e 3, ele disse: mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Que condenação solene para aqueles que conseguem prever o tempo meteorológico, mas são cegos aos sinais espirituais que Deus está enviando. Estamos vivendo na geração que verá o cumprimento de todas as profecias bíblicas sobre os últimos dias. Esta não é apenas minha opinião, é o testemunho convergente das Escrituras Sagradas. O profeta Amós escreveu em Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre avisa seu povo antes de executar seus julgamentos. Ele fez isso com Noé antes do dilúvio, com Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e está fazendo conosco antes do arrebatamento e da grande tribulação. Os cálculos astronômicos revelam que nos próximos anos teremos uma série de eventos celestiais que não se repetirá por gerações. Eclipses solares passando sobre territórios com significado bíblico, alinhamentos planetários que formam constelações mencionadas nas Escrituras, e tempestades solares que afetarão todos os sistemas de comunicação da Terra. Mas aqui está o que deveria fazer cada filho de Deus tremer de expectativa santa. Jesus Cristo prometeu que sua vinda seria como nos dias de Noé. Em Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39, ele disse: porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A maioria das pessoas hoje está vivendo exatamente como nos dias de Noé, completamente absorvidas nas preocupações e prazeres desta vida, ignorando sinais claros de que o fim desta era está às portas. Elas comem, bebem, casam, constroem, plantam, como se tivessem 1000 anos pela frente, quando na verdade podem ter apenas dias ou meses. O apóstolo Pedro nos advertiu sobre esta atitude em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Exatamente isso está acontecendo hoje. Mesmo dentro das igrejas, há aqueles que zombam da doutrina do arrebatamento,
dizendo que os cristãos têm esperado por gerações e nada aconteceu. Mas eles não compreendem que para Deus, 1000 anos são como um dia, conforme Pedro escreveu no mesmo capítulo, versículo 8. A precisão profética das Escrituras é matematicamente impossível de ser coincidência. Daniel profetizou a vinda do Messias com precisão de anos, calculando desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa. As profecias sobre a dispersão e restauração de Israel se cumpriram literalmente. Por que duvidaríamos que as profecias sobre o arrebatamento e a segunda vinda também se cumprirão exatamente como estão escritas? Os sinais convergem de forma impressionante. A tecnologia moderna cumpre as profecias sobre os últimos dias de maneira que seria incompreensível para gerações anteriores. O livro de Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17 fala sobre uma marca sem a qual ninguém poderia comprar ou vender, algo impensável até o desenvolvimento da tecnologia digital e dos sistemas de pagamento eletrônico. Daniel capítulo 12, versículo 4 profetizou que no tempo do fim, muitos correriam de uma parte para outra, e a ciência se multiplicaria. Nunca na história da humanidade isso se cumpriu de forma tão literal como em nossa geração. Em questão de horas, podemos viajar para qualquer lugar do mundo. O conhecimento humano duplica a cada poucos anos. Mas aqui está a questão mais urgente que cada pessoa precisa enfrentar. Você está preparado para o arrebatamento? Quando Jesus Cristo aparecer nos ares com grande poder e glória, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4 descreve, você será levado juntamente com os santos, ou ficará para enfrentar os horrores da grande tribulação? Esta não é uma questão de denominação religiosa ou tradição familiar. É uma questão de relacionamento pessoal com Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse claramente, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascimento espiritual acontece quando reconhecemos nossa condição de pecadores perdidos e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Romanos capítulo 10, versículo 9 declara, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O tempo da graça está chegando ao fim. A paciência de Deus, que Pedro descreve em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, não durará para sempre. Ele não deseja que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Mas chegará o momento em que a porta da arca será fechada, como nos dias de Noé, e então será tarde demais. Os céus estão declarando a glória de Deus e anunciando a proximidade de sua vinda. A NASA pode tentar explicar esses fenômenos apenas através da física e astronomia, mas nós que conhecemos as Escrituras sabemos que há muito mais acontecendo. Estamos testemunhando o cumprimento literal das profecias bíblicas diante de nossos olhos. Cada eclipse, cada tempestade solar, cada alinhamento planetário é um tique do relógio profético de Deus. O tempo está se esgotando não apenas para esta geração, mas para toda a era da graça. Em breve, a igreja será arrebatada, e então começará o período mais terrível da história humana, a grande tribulação de 7 anos descrita no livro de Apocalipse. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, está a nossa bendita esperança, como Paulo escreve em Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não permita que esta revelação passe por você como mais uma informação. Esta é uma convocação divina para que você examine seu coração, sua vida, e seu relacionamento com Deus. Os sinais estão claros. As profecias estão se cumprindo. O tempo está próximo. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. O Senhor está voltando, e aqueles que têm ouvidos para ouvir precisam estar preparados. Que Deus abençoe cada um de vocês, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando Jesus aparecer. Amém.